Você sabia que Satanás tem medo de Maria? Não sabia? Calma que eu te explico. Hoje eu vou trazer para vocês alguns relatos do sacerdote Gabriele Amorth. Ele foi um exorcista do Vaticano e ele escreveu alguns livros relatando alguns dos exorcismos que ele fez. E eu vou pegar alguns trechos para vocês hoje. Em um dos trechos, Gabriele Amorth diz que durante um exorcismo o diabo relatou para ele, abre aspas, Maria é a única criatura que sempre me vence, porque ela nunca foi tocada pelo mínimo de sombra do pecado. Em outro relato, ele diz assim, uma vez perguntei a Satanás, mas por que tu te assustas mais quando eu invoco o nome de Nossa Senhora do que quando eu invoco o nome de Jesus Cristo? E Satanás respondeu a ele, porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele, Jesus Cristo. Em outro relato, Padre Gabriele Amorth diz assim, durante um exorcismo, Satanás me disse por meio da pessoa que estava possuída, cada Ave Maria do Rosário é para mim um golpe na cara. Se os cristãos conhecessem o poder do Rosário, seria o meu fim. Aí eu deixo a pergunta. Cadê você rezando? Jesus ensinou que não basta ter somente conhecimento. É necessário ter entendimento daquilo que você leu. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Aqui Jesus está nos revelando que Satanás é o pai da mentira. Nesta outra passagem, Jesus diz, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como se subsidiaria, pois, o seu reino? Com isso, o que Jesus quer dizer? Que Satanás não trabalha contra ele próprio, mas contra Deus. Se realmente Satanás tivesse medo de Maria e do terço, ele jamais revelaria isto, pois isso seria trabalhar contra si próprio. E Satanás não trabalha contra si próprio, mas contra Deus. De fato, os católicos não conhecem a Deus e não têm entendimento de suas palavras, pois preferem seguir os ensinamentos que Satanás cospe na hora em que está sendo exorcizado, do que seguir as próprias palavras de Deus. Segundo as Escrituras Sagradas, em nome de quem os demônios devem ser expulsados? Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus é que nós devemos expulsar os demônios, e não em nome de Maria. O demônio se alegra com o terço e com aqueles que são idólatras. Aquele que é idólatra não fere o diabo, mas o agrada, pois a idolatria é fazer a vontade de Satanás. Mateus 6, versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A Bíblia nos ensina que nós não devemos fazer uso de vãs repetições. O que seria essas vãs repetições? Seria, no caso em questão, ficar orando uma oração decorada várias e várias vezes. Pois o que seria uma oração? Uma oração é um diálogo íntimo entre os filhos de Deus e Deus. Mas uma oração pronta não é um diálogo com Deus, e muito menos se for repetido muitas vezes.